Acesse hoje. A gente te conecta com a notícia. À medida em que adentramos na nova era da transformação digital, a inteligência artificial, ou IA, se destaca como um dos pilares fundamentais na redefinição do mercado de trabalho. Esse avanço tecnológico é uma força inovadora capaz de remodelar indústrias, criar categorias de emprego e também alterar profundamente a natureza do trabalho como a gente o conhece. Com a habilidade de processar e analisar dados em uma escala e velocidade sem precedentes, a inteligência artificial no mercado de trabalho oferece oportunidades para aumentar a eficiência, melhorar a tomada de decisão e personalizar experiências, o que nos desafia a repensar a interação humana com a tecnologia no ambiente profissional. E para falar sobre essa evolução tão rápida que pode parecer muitas vezes assustadora, a gente convidou a analista e diretora do Center RH, empresa especializada em gestão de pessoas, Eliana Machado. Seja muito bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite. Estamos aqui, para falar um pouquinho sobre essas novas experiências. Começando assim com o uso da inteligência artificial, o que ela tem de positivo no mercado de trabalho? Traz toda uma inovação, uma nova forma não só de fazer, mas de olhar também. Porém, sem perder o contexto e a essência do processo. Mesmo através da ajuda da IA, dessa ferramenta da inteligência, a gente não pode, se falando em pessoas, se falando em processos, não podemos perder esse olhar humano. Por quê? Porque por mais que você utilize essas informações, essa técnica, essa ferramenta, existe ainda o olho no olho. Existe aquelas coisas que estão por trás desse olhar que a inteligência ela não consegue trazer, que só nós mesmos, a nossa percepção humana vai conseguir identificar. Então, a nossa escuta, enquanto analistas de RH, ela permanece. O RH pode prevenir, por exemplo, algum tipo de tratamento diferenciado da inteligência artificial, porque a gente escuta muitos casos quando a gente fala, por exemplo, da inteligência artificial de algumas redes sociais que privilegiam certos grupos sociais em detrimento de outros. Como que no RH a gente previne isso para que efetivamente as empresas sejam mais diversas? Sim, por exemplo, acho que na prática vai ficar mais fácil a gente tratar essa questão. Hoje a Center, ela é uma agência de recrutamento e seleção de profissionais e também de estagiários, somos agente de integração e somos virtuais. Nós éramos presencial e passamos a ser virtual. E como que isso acontece? Através do nosso site, a pessoa se candidata, o cliente entra em contato, aí ele disponibiliza a vaga dele e o nosso sistema começa a trabalhar, fazendo aí essa comparação desse candidato que se indica nessa vaga com essa oportunidade. Vocês usam a inteligência artificial? Hoje nós já utilizamos a inteligência artificial. Entendeu? Então, esse processo da divulgação, do cadastro, da triagem, ela é feita através da inteligência artificial. A partir dali, do que a gente recebe dessas informações, nós entramos no processo, Começamos a fazer o nosso papel, que é o quê? Agendamos essas entrevistas, entrevistamos esses candidatos, escutamos o que essa pessoa está buscando, o que ela tem a ofertar para essa empresa e a partir daí dessa entrevista a gente começa as demais etapas. Então cada processo pede uma questão. Tem processo que pede uma avaliação comportamental, tem processo que pede uma avaliação psicológica, tem processos que são testes de conhecimento. Então a cada necessidade a gente vai adequando e a gente vai incluindo a inteligência nesses momentos, porque a avaliação comportamental, a avaliação psicológica hoje, elas são feitas de forma online, através também das inteligências artificiais, que a resposta que esse candidato vai inserindo dentro desse teste, a inteligência vai trazendo esses resultados. Então, mediante os resultados que nos são apresentados e mediante a nossa escuta, nós conseguimos pré-selecionar e encaminhar os candidatos finalistas para que a empresa faça a entrevista técnica e conheça esses candidatos. Eu queria saber quanto que a IA pode impactar na perda de oportunidades humanas, ou seja, quantas vagas podem ser roubadas pela inteligência artificial? Ou você acha que isso não vai acontecer? Isso acontece quando você deixa somente a inteligência artificial trabalhar.
Talvez numa grande massa, né, várias vagas, num grande número de candidatos, onde é colocado apenas questões do que a pessoa tem a ofertar e o que a empresa, né, está buscando nesse primeiro momento, talvez perda-se alguma coisa. Mas, por exemplo, como no nosso caso, nós utilizamos a inteligência como mais uma ferramenta, ainda existe a escuta, a entrevista, né? Mesmo que ela é online, mas mesmo sendo online, eu não perco, né, nenhuma etapa do processo, visto que realmente eu estou escutando e buscando, através de perguntas-chaves, né, quais são as informações que eu preciso daquele candidato. E aí, nessa questão de disputa de vaga, será que dá para aprender a manejar para você conseguir uma melhor colocação do seu concorrente? Porque a IA, ele é uma descrição matemática. A computação vem da matemática. Então, se eu somo A mais B, eu tenho resultado C. Então, portanto, se eu fizer o currículo com A mais B, eu consigo o meu resultado. E posso estar na frente de um outro candidato que, de repente, não faça B tão bem assim. Aí vai depender, porque eu não sei se você já ouviu, né, aquela frasezinha que está sendo muito utilizada, né? Contrata-se pelo currículo e demite-se pelo comportamento, entendeu? Então, quando eu falo em comportamento, eu tenho avaliação comportamental que me traz resultados, mas eu ainda digo, ainda tem a minha entrevista pessoal que vai validar ou não o que a IA me trouxe, entendeu? Porque, infelizmente, muitas vezes a pessoa a executar um teste de uma inteligência artificial, ele não é tão sincero. Eliana, conta pra gente um pouco sobre a inteligência artificial na personalização e experiência do cliente, nas questões de segurança, de sustentabilidade, na questão de eficiência energética. Como que você tem visto, assim, que através da IA a gente identifica as situações, quando a gente leva para o cliente, ele tem batido ou não? Existe muito, né, a questão de como essa pessoa vivencia o dia a dia dela junto à tecnologia. Então, se é uma pessoa que, né, um cliente que está adaptado a esse meio, né, principalmente os clientes na área da tecnologia, na área das mídias, ele consegue sim dar credibilidade, digamos assim, às informações que lhe são trazidas, esses resultados que lhe são apresentados. Quando o cliente, né, ele não tem tanta essa vivência, é mais, digamos ali, né, um pouco mais formal com essas questões, há realmente essa necessidade de estarmos pontuando um pouco mais, explicando, mostrando, como eu pontuei, né, desde o início da nossa conversa aqui, que existe ali sim essa ferramenta, existe a inteligência, mas ainda existe a escuta, ainda existe todo esse contato humano, não se perdeu. Tanto que nós também proporcionamos ao cliente a opção dele fazer a entrevista presencial, que é a entrevista técnica, ou também online. E muitos clientes estão aderindo à entrevista online, porque eles também conseguem perceber a agilidade nesse processo, um conforto maior para esse candidato, um benefício em relação ao custo, né? Essa pessoa ter que estar vindo, se deslocando, algo mais seguro também, sem dúvida nenhuma. Nossa, porque às vezes você vai fazer uma entrevista, uma coisa de 20 minutos, 25, mas só o tempo que a pessoa levou para o deslocamento. O custo, né? Como estão hoje os preços de passagem. Às vezes a pessoa, dependendo do local, ela vai levar 2 horas para chegar e não vai ficar 20 minutos, já vai chegar cansada nesse ambiente, né? As empresas, né, os empreendedores, os gestores, eles já começaram a perceber que são ferramentas que estão somando a esse processo. Aí ele entrevistou 5 pessoas ali de forma online, ele acredita que 2 vezes realmente estaria atendendo, aí ele traz, porque assim, eu ainda falo que é importante, principalmente para quem vai trabalhar no presencial, conhecer o ambiente também. E também tem a questão de uso de tecnologia que muitas empresas hoje fazem reunião online, então você conseguindo participar da entrevista online, mostra também Sim. o domínio da tecnologia. E que você tem disponibilidade não só dentro do local, ou seja, no presencial. Hoje híbrido, né? Aconteceu alguma coisa na própria empresa que a própria empresa precisou fechar, né? Uma questão de que acabou a energia naquela região inteira e tudo mais. A empresa não vai parar de trabalhar. Então, se o cara consegue fazer a entrevista online, ele consegue trabalhar também de forma online, produzir bem, né? Sim, com certeza. E hoje nós estamos aí nessa modalidade, né, do home office e do híbrido, porque ele é muito interessante, né?
Hoje, Vitória, né? A grande Vitória, dependendo do momento e da situação que ocorra num trânsito, ela dá um nó, ninguém sai do lugar. Então, poxa, tá acontecendo uma situação, vou trabalhar de casa. Ontem o nosso colaborador trabalhou de casa, teve um contratempo, né, no início da manhã. Então, não, eu vou trabalhar de casa. Beleza, vamos trabalhar de casa. Você consegue produzir. Exatamente, a produtividade que é o mais importante. E também a gente pode olhar a IA como uma etapa nesse processo, né? Então, por exemplo, você falou, né, da contratação. A gente está se referindo à contratação. Faz essas entrevistas online. Pô, gostei de A e B. Chama aqui no olho a olho, no sentimento, na conversa. Aí você, como você falou, aquelas perguntinhas chaves, que para alguns pode ser até uma pegadinha, mas é porque a gente precisa ver o jogo de cintura, a maneira como lida. É bom a gente conhecer... A habilidade com o imprevisto. A habilidade, exatamente. Que a vida é cheia disso, né? De imprevistos. Então, assim... E querendo ou não, o nosso santo tem que bater com o outro para trabalhar, para representar o feeling, não tem jeito. Não tem jeito. Para trabalhar com a minha empresa, para representar a minha empresa, que uma vez que você é contratado de uma empresa ou você está, seja PJ ou CLT, você representa uma organização, né? Sim, com certeza. E é como eu também falo, né? Recrutamento e seleção é um casamento. Tem que ser bom para ambos, não é só a empresa que está escolhendo aquele candidato. O candidato também está selecionando a empresa para a qual ele vai trabalhar, para que realmente ele se identifique, como você pontuou, e você vai representar a empresa. Então, assim, é fundamental, tem que ser bom para ambos, senão não vai acontecer. E também evita alguns problemas de cultura, que a gente escuta muito, pessoas que trocam de empresa e na troca de cultura, muitas vezes passam perrengue, que na verdade você está acostumado com outro tipo de resposta porque as culturas são diferentes. Às vezes no processo de seleção já dá para ele entender um pouco mais sobre a cultura da empresa e a empresa também achar alguém que combina mais com ela aí. Com certeza. Inclusive, né, o que eu pontuo para o candidato quando ele vai para essa etapa final? Trabalho isso desde o início com o candidato, mas reforço isso muito na etapa final, que é o quê? Conheça a empresa. Acesse esse site, entenda como está essa empresa no mercado, quem são os fornecedores, quem são os clientes, entenda essa missão, entenda essa visão, porque esses valores batem com seus. Essa missão, esses valores, eles têm que estar em consonância com os seus. E revela o dono, porque é uma missão da empresa, mas do dono, da equipe, né? Da organização. Então, ali você já vai conhecer. E quando você chega para esse presencial, você pode, inclusive, fazer perguntas, né? Não só você vai responder, mas também vai perguntar para reafirmar se realmente é aquilo que você acredita que seja. Até porque no casamento da empresa, tem empresa que é mais conservadora, tem empresa que é mais pra frente. Familiar, empresas mais inovadoras. Então, tudo isso é preciso entender. Porque, às vezes, a empresa é muito engraçado, né? Que o gestor fala assim, eu quero uma pessoa assim, eu quero uma pessoa assim. Olha, eu preciso que a pessoa tenha autonomia, que vá, que faça, que aconteça. Quando chega a pessoa cheia de autonomia e fala, opa, corta as asinhas dessa. Né? Justamente, é isso que ele gostaria, mas não é isso que ele consegue lidar, né? Isso aí. Ô, Eliana, a gente vai caminhando para o final, mas antes de encerrar, eu queria que você falasse assim, o que a IA, na sua avaliação, vem para agregar e qual o maior desafio, ou seja, qual a maior preocupação das empresas, né? Justamente com a chegada, o advento dela. Eu acredito que ela vem para agilizar os processos, de uma certa forma, né? Até complementando a pergunta anterior, o que ela pode prejudicar, se ela vai deixar, né, de apresentar, trazer alguém para participar desse processo, porque ela parece ser muito automática, né? O A com B tem que dar o C, mas nesse primeiro momento ela realmente iguala e coloca ali todo mundo, né? Aquele que realmente se dedicou mais, trabalhou mais, tem mais recurso, tem mais retorno, ele realmente vai sair na frente, ele investiu mais tempo e dinheiro, então ele tem mais título, ele vai realmente conseguir, a IA vai trazer isso aí. Ela se torna realmente uma grande aliada se você não perder essa mão que é ainda, né, a entrevista, o olho no olho, prestar atenção nas entrelinhas, que infelizmente a IA não consegue trazer nessas entrelinhas, né? Ou seja, então, a IA pode ser o apoio, mas não pode ser o coração. Sim, isso mesmo, muito bem. Não pode ser o coração, porque o coração ele ainda tem que ser humano. E eu acho que isso é o fundamental.
E a partir daí, esse conjunto vem agregando, como a gente pontuou, agilidade, economia, um certo grau de assertividade em algumas questões, segurança dentro desse processo, clareza, tudo isso eu acho que vem somar, mas sempre com cuidado, porque a máquina ela veio para estar aliada ao homem, a inteligência artificial está para ser aliada ao homem. Eliane, como é que a gente te encontra nas redes sociais ou a própria RH? A Center, né? Nós estamos aí no www.centerrh.com.br, o nosso Instagram também, Center, lá você consegue ver as nossas oportunidades, realizar os cadastros, as empresas também receberem nossas propostas, estamos aí à disposição. É isso, lembrando que aqui a gente sempre te convida a debater, refletir e, sobretudo, a se informar. O ES Ouve tem edição de Eduardo Couto, texto e produção de Carol Boeri, também a apresentação e direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Galera, aquele abraço e até a próxima. Até a próxima! Deixe seus comentários em eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado todos os dias. Nos siga também nas redes sociais e em nosso canal do YouTube, @ESHoje.